Pessoal, hoje acabou de sair a maior bomba da história. A gente já tem o resultado de quais são os ganhadores da eleição de 2024. Foi uma surpresa para todo mundo, porque ninguém estava esperando que iria acontecer certas vitórias, igual aconteceu principalmente em Goiânia. Mas em São Paulo a situação foi completamente caótica. E Guilherme Boulos perdeu de lavada, inclusive perdeu até onde ele mora. Ou seja, ninguém gosta da esquerda. A esquerda está perdendo totalmente a moral e eles estão vendo isso agora. Porque praticamente a esquerda saiu perdedora em quase todas essas eleições, ganhando em pouquíssimas. Porém, aconteceu muita coisa para que chegasse nesse resultado. Inclusive, quase 20 mil pessoas anulando o voto e digitaram o número de Pablo Marçal no segundo turno. Resumindo, vocês não acham que a gente já viu essa história uma vez? Lembra quando foi o primeiro turno que algumas pessoas digitaram o número 13 em protesto a Guilherme Boulos? Será que a gente está vendo um protesto contra Ricardo Nunes e Bolsonaro porque o povo quer o Pablo Marçal? Põe aí nos comentários. E vamos entender o que aconteceu da política, que foi uma loucura praticamente essas eleições. A gente começou com o Tarcísio bem no final do segundo tempo, falando que mais votos, presídios no primeiro turno, Boulos teria então o apoio do PCC, gente. Tarcísio claramente mexeu numa coisa que é extremamente pesada. E se querendo ou não, poderia até, sofrendo uma investigação por conta disso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele confirmou no domingo, praticamente quase no dia da eleição mesmo, há poucas horas, a interceptação de um suposto salve para a facção criminosa Primeiro Comando da capital, orientando votos ao candidato de extrema esquerda Guilherme Boulos, que no primeiro turno foi o mais votado nos presídios com 48%. Houve presídio que somente Boulos foi votado. Mas e aí, vocês acham que isso é verdade ou não? Que Boulos teve o apoio do PCC? Põe nos comentários. Bem, uma coisa é certa, o Boulos, querendo ou não, só usou a estratégia errada para ganhar. A primeira coisa, ele começou a se alinhar com as ideias do Janones e também, principalmente do Haddad, né? O Boulos copiou tudo que o Haddad fez e, obviamente, saiu ruim, né? Porque o Haddad perdeu. Tem uma coisa na campanha de Guilherme Boulos que foi fatal e todo mundo sabe que foi a queda dele, foram seus aliados, com toda e absoluta certeza, inclusive, principalmente o Janones, né? Que começou a destruir a campanha de Guilherme Boulos desde as rachadinhas até pegar um chicote em comício. E muitos jornais estão citando 7 erros que o Boulos pode ter cometido. E 7 é o número de pecados capitais. Boulos teve muitas falhas na campanha à prefeitura da capital paulista. O deputado federal obteve 2.323.901 votos, ou seja, 40,65% do total válido, e foi derrotado pelo prefeito de São Paulo, então, Ricardo Nunes, eleito com 3.393.110 votos, ou seja, 59,35% do total dos votos agora nesse domingo, dia 27. Segundo o Metrópolis, ele alavancou 7 falhas mais significantes que aconteceram na campanha, sejam estratégicas, sejam por situações ou por qualquer outra coisa que tenha acontecido que foi uma grande manifestação que atrapalhou com a campanha de Guilherme Boulos. E uma das principais foi essas chadinhas de Janones, né? Em junho desse ano, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou o processo contra Janones por suspeita de rachadinha. Relator do parecer, Boulos defendeu o arquivamento. Isso foi amplamente utilizado pelos seus adversários, sobretudo sobre o Ricardo Nunes, né? A postura mais branda de Boulos, a versão mais mansa do pessoalista, que apareceu retratando, então, no primeiro turno, com seu pai e família que vieram da periferia. Usando, então, camisas de cores claras e falas mais
calmas para tentar ganhar o público usando esse tipo de estratégia. Segundo Metrópolis, isso aí também foi algo que deu extremamente errado, que não captivou de forma alguma o povo, e sem contar o hino na linguagem neutra, né? Que palhaçada foi aquela? O primeiro ato da campanha ao lado de Lula, em 24 de agosto, deu espaço a uma grande dor de cabeça para Boulos. A cantora alertou que cantaria o hino nacional no gênero neutro, que praticamente nem existe, né? Vamos lembrar disso. E cantou desfiles de solações gentis, ou seja, violando uma lei que proíbe, né, a modificação do hino nacional. E vamos falar aqui assim, violando a língua portuguesa e mais uma quantidade enorme de coisa, né? Com certeza isso foi péssimo para o Guilherme Boulos. Mas o que piorou de tudo mesmo, foi aí a ausência do Lula. Vocês sabem que o Lula desapareceu na metade da campanha do Guilherme Boulos. Ele literalmente chegou, fez umas falinhas, andou junto com o Boulos. No final da história ele acabou meio que acidentando, né, batendo a cabeça, que fez com que ele não aparecesse na hora mais definitiva. E assim, só apareceu 3 agendas na rua e praticamente atrapalhou a campanha do Boulos, gente. Todo mundo estava apoiando o Boulos porque estava esperando que o Lula estaria do lado do Boulos. Mas parece que isso não aconteceu, não. Isso aí foi muito pelo contrário. Todo mundo viu que parece que o PT estava colocando Boulos, empurrando goela abaixo. A galera que era petista não estava gostando do Guilherme Boulos e virou uma bagunça. Isso daí acabou atrapalhando a vida muito do Boulos. Mas assim, enquanto tem gente que admite que Boulos perdeu, tem gente que diz que Boulos pode ter ganhado de uma forma política. E mais ou menos, né? Vamos entender certinho o que está acontecendo. Acontece que o Boulos sai dessa campanha processando uma mudança na imagem dele. O Boulos que sai dessa eleição é um Boulos mais moderado, mais maduro, né? Então eu entendo que o Boulos ganhou politicamente. Claro, ele perdeu a eleição, queria ter sido eleito prefeito, não conquistou. Mas em eleição, há eleições que você perde e você ganha politicamente. Vamos lembrar, o Lula perdeu 4 eleições majoritárias até virar presidente da República. Sim. Foi candidato a governador em 1982 em São Paulo, perdeu. 89, perdeu para o Collor. 94 e 98, perdeu para o Fernando Henrique. 2002, Lula se reelegeu em 2006, elegeu a Dilma em 2010, foi decisivo para ela ser reeleita em 2014. Em 2018, sofreu uma prisão ilegal, foi tirado da eleição. O Bolsonaro ganhou e ele bancou o Haddad, que foi para o segundo turno contra o Bolsonaro, e em 2022 ganhou. Então eu entendo que tem sempre essa conversa, Cláudio, eu queria te ouvir um pouco, a falta de renovação do lado da esquerda, das forças progressistas, só a direita tem renovação. O Boulos me parece que é um nome que está seguindo uma trajetória parecida com a que o Lula seguiu. Você tem o Haddad, que caso o Lula não seja candidato, é o nome do PT. Você tem o João Campos, prefeito de Recife, PSB, um cara em ascensão nesse campo progressista. Você teve a Natália Bonavides, perdeu lá em Natal, mas teve um bom desempenho, ou seja, não é também essa terra arrasada, né? Eu queria a sua avaliação um pouco sobre como que o Boulos sai dessa eleição. Eu acho que ele sai com uma liderança importante no campo da esquerda, evidentemente. Talvez não seja uma liderança que consiga se colocar tão facilmente para uma campanha majoritária de imediato, né? Eventualmente para o Senado, que é uma campanha majoritária de outro tipo, porque não há segundo turno, e aí ele poderia eventualmente ser um postulante para o Senado. Haverá 2 vagas? Haverá 2 vagas, sabendo que no interior do estado de São Paulo é mais difícil. Isso. Né? E aí talvez um candidato com o perfil dele mesmo, iniciando esse processo aí de uma moderação da sua imagem na percepção do eleitorado, talvez ainda seja prematuro ele se colocar como candidato ao Senado, considerando o interior do estado. Se fosse uma eleição majoritária na capital, talvez não fosse uma questão tão complicada assim. Mas, de qualquer modo, se coloca aí como uma liderança importante, já foi, mas... E aí, pessoal, o que vocês acham sobre isso? Não sei vocês, mas pra mim isso aí não vai rolar não, galera. O Boulos, muito pelo contrário, ele não apareceu com essa imagem de um cara centrado, um cara que é uma opção pro PT. Mostrou como ele é um segundo Haddad, é uma pessoa fraca que não tem um nome para conseguir substituir o PT. Ou seja, perder mais uma eleição é muito difícil dele conseguir ganhar depois de tantas coisas que foram aí acusadas contra o Boulos, né? E, aliás, né, foram acusadas porque tinha motivo para ser acusado contra ele. E lembrando, Boulos,
A pior coisa que ele fez, na minha visão, foi manter essa postura de eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa que é moderada. Não, gente, deu tudo errado. Todo mundo viu que aquilo era uma mentira, porque o que mais tinha de vídeo na internet era o Boulos depedrando a Fies, era o Boulos falando que era pró-liberação de drogas. Então, assim, não foi uma campanha boa, foi uma campanha péssima que o Boulos fez, e sem contar que a chance do Boulos não conseguir se eleger novamente para a prefeitura, ou sei lá, se ele tentar até a presidência, é grande, e é muito grande. Acontece que o PT sim está centralizado. Tem vários nomes? Tem vários nomes, mas nenhum nome tem a força que o próprio Lula tem, no caso no PT. Haddad não tem essa força. Vamos falar aqui, o máximo que pode chegar a ter uma força boa é o João Campos, mas mesmo assim, é localizado só onde ele é eleito, né? Assim, ao ponto de ser nacional como o Lula, só o Lula mesmo. Mas põe no comentário o que vocês acham, a gente vai trazer mais vídeos para vocês e logo logo a gente volta aqui com mais informações.